Fala aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio aqui do De Dono para Dono, que é o podcast da Audas, onde a gente traz aqui empreendedores de sucesso e que tipicamente estão fora aí do grande eixo para você conhecer essas histórias e entender um pouquinho como é que o empreendedorismo acontece nesse Brasil aqui. E hoje a gente está aqui com a Alice Porto, que é a fundadora do Contador da Bolsa, que, putz, é um negócio super legal. Ela vai contar aqui um pouquinho da história dela, da companhia, né? Ela tá aqui com o Thiago, que também atua com ela lá. E Alice, em primeiro lugar, super bem-vinda, obrigado por participar, né? E vamos lá, vamos falar um pouquinho da história de vocês aí, como é que surgiu o negócio. Então acho que começa um pouquinho já se apresentando para a turma, quem é a Alice, de onde veio, o que faz e o que é esse negócio que você montou aí, que é super divertido. Bom, você está categorizando como divertido, né? Eu acho, né? Pelo menos todas as minhas interações com você são sempre super divertidas, né? Esse é o ponto. Eu fiz um negócio que é visto, é espinhoso, é chato, é imposto, é tributação, e eu trouxe uma leveza para isso. Mas antes de me apresentar, eu queria fazer uma pergunta. Por que a minha empresa está fora do grande... empresas fora do grande eixo? Deixa eu entender essa parte. Porque a gente aqui em São Paulo, a gente está muito acostumado a ver empreendedores aqui que são os empreendedores de palco, né? A galera que é famosinha e que tem empresas que estão aqui em São Paulo, Rio, e que o pessoal conhece. E aí a gente aqui na Audas, né? A gente tem acesso a empresas de tudo quanto é lugar, tudo quanto é negócio. Tudo quanto são divisões, e não são histórias menos legais, muito pelo contrário. Então o que a gente está tentando aqui no De Dono para Dono é trazer um pouco dessas histórias incomuns, histórias de negócios atípicos ou negócios fora desse grande eixo, né? Coisas que, outras histórias de empreendedorismo que também são tão legais ou às vezes até mais legais dos que a gente conhece aqui, né? É fácil falar aqui da turma que recebe investimento, tá em São Paulo, tá na mídia, né? Mas essa é uma fração do mercado de empreendedorismo do Brasil. A gente tá querendo trazer as outras histórias. Sim. Bom, não, então estamos no podcast certo, fora do grande eixo. Fora do grande eixo. Vamos lá, meu nome é Alice Porto, eu comecei a investir na Bolsa em 2007, porque eu descobri que dinheiro poderia fazer dinheiro. Para mim foi uma descoberta incrível. Ninguém nunca tinha me proposto isso, me ensinado isso. E para mim era sempre o trabalho, provém o dinheiro, né? Agora, a questão do dinheiro fazer dinheiro de forma um pouco menos... mais comum, eu tinha ouvido falar que investir em imóveis, né? Mas o dinheiro mesmo, em si, ele fazer dinheiro no mercado financeiro, eu fiquei encantada com essa ideia. E aí a Bolsa de Valores me atraiu. Uhum. E eu comecei como investidora em 2007... Não tinha muito conteúdo, muito material para a gente estudar, então eu acabei tendo que ser ali autodidata nas operações, e eu fiz muitas operações, porque quando eu vou fazer uma coisa, eu mergulho, normalmente é o meu perfil, assim. Então, por exemplo, eu jogo tênis, tenho 22 anos, quando eu fazia capoeira, eu cheguei até o cordel azul, ginástica olímpica, eu ganhei medalha de campeã mineira em salto, então tudo que eu faço já é uma tendência minha de aprofundar muito. E aí na Bolsa, na hora que eu me apaixonei, eu fiz operações normais de ações, depois eu fiz opções, depois eu fiz termo, depois eu fiz mercado futuro, e o resultado a gente já sabe, eu tomei um super prejuízo, né? O custo do aprendizado. Isso foi ótimo. O resultado a gente já sabe, eu falei assim, fiquei muito rica, tomei um baita prejuízo. Tomei um baita prejuízo, é o custo do aprendizado, né? Tá lá na minha conta, tá na minha declaração até hoje esse custo do aprendizado, porque eu fiz day trade, né? E day trade não compensa com swing trade. Aí quem tá ouvindo aí tá começando a entender qual que é o meu negócio. Depois você vai ter que começar a explicar esses termos exato, aí. Exato. Mais à frente eu vou explicando. E aí eu me vi encurralada, porque R$1 na Bolsa tem que entregar a declaração, eu googlei rapidamente, mandei pro contador da empresa. E aí vem a parte que antecede a minha empresa, né? Eu nasci num ambiente empresarial. A minha mãe, ela tem uma confecção há 45 anos, e eu via o corre dela ali, abrindo loja, abrindo filial, fazendo gestão de estoque e inadimplência. Ela ficava separando cheques por vencimento em casa. Eu lembro que todo dia à noite a gente jantava com a minha mãe, colocando cheques na ordem do vencimento para fazer depósito. Né? E eu vi esse corre, que o trabalho ele não é de 8 a 18. Você chegou a atuar no negócio lá Sim. com ela, da família? Na verdade, eu só tenho 2 experiências profissionais, né? No negócio da minha família
e na minha própria empresa. Então, eu fiquei lá dos 17 até os 36. Foi muito tempo. Bastante tempo. Bastante tempo. Então, assim, quando criança, eu já via como que era a dinâmica de empreendedorismo ali, que é uma questão de não tem horário, o risco, a preocupação, os altos e baixos, né? Vamos apertar um pouquinho aqui mais, que esse mês não vendeu muito bem. Coleção de inverno não tem a mesma saída da coleção de verão. E aí você vai percebendo ali que não existe segurança. Existe muito esforço, mas você tem que trabalhar em meio a um cenário de insegurança. E aí, eu estava atuando na empresa da minha mãe. Com 17 anos, a minha mãe cortou a verba. Eu acho que isso aí é um ponto acho que é um ponto importantíssimo, assim, porque se hoje eu sou empreendedora, foi porque um dia eu não tinha dinheiro. A minha mãe não me deu mais dinheiro depois de 17 anos. Ela falou, se vira. Porque se ela tivesse me bancado, eu não sei se eu teria me esforçado. Jura? Não sei. Acho que uma vida fácil, muito fácil, é muito difícil. Algumas pessoas, elas até vão. Porque isso é uma coisa que eu ia te perguntar, assim. Você acha que empreendedorismo se forma em casa? Você acha que o fato de você ter vindo de uma família empreendedora ajudou ou não? E aí, agora que você está do outro lado como mãe, você acha que você está empurrando sem querer as meninas, eventualmente, para serem empreendedoras também? Como é que você vê isso? Influencia. Definitivamente influencia, mas não quer dizer que define o caminho. Sim, como dificilmente define o caminho, mas... Ajuda muito. Eu me vejo, às vezes, tomando algumas decisões na empresa, lembrando da minha mãe, tomando essa decisão em casa, conversando com meu pai, porque a empresa no início era dos dois. Sim. Eu me recordo de algumas frases e a minha mãe fala, não, isso não está certo, isso vai ajudar no curto prazo, mas no médio e longo prazo não vai dar certo. Então, eu me recordo de alguns recortes de frases e isso vai ficando, se incorpora, né? Em algum momento aquilo aparece, assim. Sim. Então, eu acho que dá uma ajuda não direta, mas indireta. Se você souber trabalhar com essa ajuda indireta, e aí o fato de ela ter encerrado a verba, você quer fazer faculdade? Então, vai trabalhar para pagar. Pode trabalhar na minha empresa ou em outro lugar. Eu falei, vou trabalhar com essa opção você tem. Cortou a verba, mas não me largou no mundo, né? Sim. E aí eu optei por trabalhar com ela. Foram anos de muitos altos e baixos. A gente chegou a ter 7 filiais, 350 funcionários. Depois diminuímos para 3 filiais, depois para 4, depois... Era muitos altos e baixos. Então, a gente separava os centros de custo para ver, de fato, qual que estava dando resultado. E, às vezes, tinha um centro de custo ali que não... né, uma filial, uma loja específica que não tinha um resultado, mas a gente ficava apostando e não colocava um prazo. E, às vezes, aquele centro de custo pegava o lucro de todos os outros. Então, foi um bom aprendizado esse, sabe? Você tem que estabelecer prazos. Não que você... Nenhum negócio você já abre, né, tendo ali o seu turnover. Você tem que ter um prazo para isso. Sim. E eu acho que minha grande faculdade foi a Delaporte, foi essa confecção, porque era indústria e comércio. Então, a diversidade de processos que tinha ali também me ajudou a ampliar um pouco ali a visão de que... Porque quando você trabalha só num negócio específico, com um processo muito fechado e pouca gama de diferentes processos, a hora que você vai ver outros tipos de processo... Você vai ter que ter um outro aprendizado. E ali, como eu vi muito tipo de processo, porque a indústria, né? Você está ali manufaturando. Então, você tem a matéria-prima que chega, substituição tributária. Eu lembro da compensação de nota. Eu lembro que toda vez a contabilidade mandava o imposto errado, porque ela não fazia as compensações de ICMS correta. Olha que loucura. Então, né? Você paga uma contabilidade para fazer isso, mas era tão complexo, e os estados têm diferentes alíquotas, né? Então, isso tudo eu participava, eu montava as equipes e tudo. Tive alguns burnoutzinhos, assim, porque minha mãe falou, se vira. Você quer trabalhar no financeiro? Ok. E foi a hora que você foi? Você foi logo pro financeiro? Ou você caiu no financeiro? Eu caí no financeiro pelo número. Eu sou boa de número, eu tenho uma percepção mais fácil do número, mas no final eu caí como operação. A minha organização falou mais alto. Então, eu organizava as operações, eu gerava os formulários. Sim. Não desenhava o fluxograma, mas tinha toda uma cartilha, né? Não tinha o desenho do fluxo, mas tinha a cartilha. Tem que fazer isso, isso, isso. Então, a requisição de cada filial tinha que vir num formulário, com data, com qual motivo. Aí marcava qual que era o motivo para ficar fácil. Então, isso tudo
vai formando na gente, vai alimentando a gente de como que tem que estruturar uma empresa, porque se você não colocar processual, não caminha, né? Começa tudo a sair muito do eixo. Então, isso foi fundamental para o meu negócio hoje. Então, na hora que eu comecei a empreender para mim, eu já tinha uma experiência. E como é que foi essa transição, Alice, de você daí, pô, tá no negócio da família, aí de repente você virou investidora da Bolsa, percebeu a dificuldade ali, né, de ser uma investidora e lidar com isso para começar o negócio da contadora da Bolsa? Que bom que você retomou, né? Porque aí eu fui... É que a história é tão longa que a gente vai saindo do eixo principal aí. Então, comecei em 2007, tomei um prejuízo. 2008, vi que tinha que informar isso na declaração, mandei para o contador da empresa e ele era até muito pontual, assim. E ele começou a atrasar, não me entregava e eu comecei a preocupar, porque se o meu CPF tivesse problema, ele estava no contrato social. Sim. E a entrega, a remessa de tecido, os fardos de tecido, né, aqueles 1000 metros, né, vários metros de tecido para a gente produzir, vender e cumprir a meta de venda, consultava o CPF dos sócios. Então, para cada entrega, tinha uma consulta de CPF. Então, se eu tivesse problema no CPF, eu ia destruir o negócio da minha mãe. Ferrar tudo. Ferrar tudo. A responsabilidade era enorme. E na hora que ele começou a atrasar, começou a me dar uma preocupação muito grande. E em determinado momento, depois de eu cobrar bastante, ele me ligou e falou, olha, tem uma operação aqui que não está fechando. Não tem a contrapartida, né? Porque na contabilidade tem o método das partidas dobradas. Eu falei, não, é porque ela virou pó. Aí ele perguntou, pó de quê? Podcast, pode pó do que você quiser, né? Mas o que eu percebi ali é que ele não manjava. Fez puff. Ele não manjava. E aí eu fui recordar, porque eu formei em contabilidade. Eu não gostei, não fui uma boa aluna, não me identifiquei com o curso, mas peguei o canudo, porque eu não sabia o que eu queria fazer. E eu lembrei que na faculdade de contabilidade não se ensina a questão tributária para investimentos de bolsa. Eu falei, gente, então peraí, não é porque ele é ruim de serviço, ele é ruim de não comunicar que ele não sabe fazer uma coisa. Isso aí qualquer profissional tem que fazer. Isso eu não sei fazer, né? Ele não fez isso, ele absorveu. Sim. E aí eu falei, então ele não sabe. Então peraí, se eu não sei, se ele não sabe, ninguém sabe. Vai ter um monte de investidor que vai estar precisando que algum profissional resolva isso para ele. Uhum. Só que na verdade eu pensei isso depois. Porque eu falei, não, então deixa eu fazer meu cálculo aqui, eu não posso ter meu CPF e tal. Júlia, mas eu suei para fazer esse cálculo. As regras, elas são muitas. Então, na hora que você vai pegar uma operação e tem o ticker e você não pega o ajuste diário quando for mercado futuro, e eu fui vendo aquele emaranhado de informação, falei, eu preciso desvendar isso, não posso ter meu CPF com problema, não posso ter meu CPF. Eu sempre puxava a questão do problema do CPF. Eu vou ter que descobrir isso, eu vou ter que descobrir isso. Aí peguei a legislação, perguntando a receita e me debrucei. Fiz meu cálculo. E aí, como eu já era processual, eu fiz numa planilha, com fórmula, eu criei as pastas, eu já agendei as datas que eu ia ter que fazer. Então, eu criei um processo. Eu falei, então tem um monte de gente que vai ter essa dificuldade que eu tive, eu vou vender essa expertise que eu acabei de construir, com muito suor. Sim. E aí eu liguei para a corretora que eu operava, porque eu tinha pedido indicação para eles, e eles falaram, nós não temos nenhum contador para indicar e tal. Eu falei, não, agora vocês têm, tá aqui meu CRC. Aí meu CRC serviu para alguma coisa, né? Olha só. Né? Então, às vezes as pessoas falam, é faculdade, às vezes não ajuda. Tá, mas se você não sabe o que vai fazer, faz a faculdade. Você vai ter um canudo ali. Vai que, né, esse canudo ajuda. Me ajudou. Sim. Montei um site num fim de semana. Num fim de semana. Eu montei o site. Sabe esses sites prontos? Que você coloca? Eu criei a logo, eu criei o nome. Aí eu lembro que na segunda-feira eu já dei entrada no INPI, porque eu já tinha tido um problema de marca na empresa da minha mãe. E falei com eles, tá aqui, vocês sabem que eu opero, vocês sabem que eu tenho experiência, tá aqui meu CRC, tá aqui meu site, pode me indicar. E isso foi 2008. E aí eu tive uma entrada muito interessante para o primeiro ano, assim, a gente chegou a bater 100 clientes no primeiro ano, e aí teve a crise, né? Em 2008 teve a crise do subprime, porque a Bolsa de Valores, ela é muito impactada quando existem algumas crises aí, e os clientes começaram a perder muito dinheiro. Tem até o caso de um que suicidou, olha que loucura, né? Lembro de eu ligar para perguntar da documentação, a esposa atendeu, Ixi. Que loucura. Que coisa. E aí aquele tanto de cliente que entrou, saiu. Saiu. Mas
ainda tinham algumas pessoas com essa demanda. Uhum. Então, eu estava trabalhando na empresa da minha mãe e estava com esse negócio paralelo. Nessa época você estava tocando as duas coisas. As duas coisas. Eu contratei 2 pessoas, ensinei elas como manipular a planilha ali que eu fiz, mas todas as fórmulas da planilha estavam sob minha responsabilidade. Sim. Então, eu congelei as células de fórmula para eles fazerem as inserções. Qualquer dúvida, eles me notificavam. Aí eu separava 1 hora por dia, fazia um daily ali de 1 hora, para eles trazerem as demandas, porque durante o dia eu estava trabalhando, eles não podiam me interromper, não tinham acesso a mim. E assim eu toquei 10 anos na empresa. Aí tinha época que tinha 2 pessoas, tinha época que tinha 5, tinha mês que dava prejuízo, tinha mês que dava lucro. Ela nunca, no ano, ela nunca fechava no prejuízo. Mas também nunca me deu grandes lucros, não. Mas eu não queria abrir mão desse negócio. E isso foi de 2008 até 2018, Até mais 2018. Eu fiquei com 2 negócios ou paralelos. menos. E aí, de repente, em 2018, o negócio, pluf, clicou. O que aconteceu? Como é que foi? E o que explica essa viradinha de chave aí? Se é que teve uma virada de chave. Foi uma virada de chave. Foi a eleição. A gente estava com um governo de esquerda há muitos anos, o mercado estava muito lateralizado, não estava atrativo, não tinha grandes entradas de investidores de bolsa. E aí eu falei, gente, vai mudar o governo. Eu acho que o Bolsonaro vai ganhar. Eu acho que o mercado vai reagir. Vai ter cliente para mim. Vou investir em marketing. Uhum. E aí, na hora, eu ainda pesei. Falei, nossa, como é que eu vou dar conta da empresa da minha mãe? Porque o ponto da empresa da minha mãe é que, além de ser a minha segurança, também era a segurança da renda da família. Sim. Porque eu não conseguia visualizar alguém me substituindo ali. E aí, eu falei, vou investir em marketing. E aí, fui pesquisando na internet, vi alguns conteúdos do Érico Rocha e de outros influencers ali que ensinavam marketing digital. Não peguei nenhum livro tradicional para estudar. Eu queria uma informação rápida ali. E contratei uma empresa, não gostei. Na hora de gravar eu não estava à vontade. Eu queria tratar um pouco mais de forma informal, porque eu sou uma pessoa um pouco informal, né? Eu acho que mesmo com toda o profissionalismo, toda a carga de conhecimento, eu não consigo fazer as coisas muito de forma formal. Eu sempre tô, inclusive a dedicatória aqui, gente, ó, do livro, ele tá agradecendo as boas risadas, inúmeras risadas, né? A gente tá sempre tratando de assuntos sérios, importantíssimos, cruciais para a empresa. Inclusive, a nossa última call ali foi uma reviravolta ali. Eu tava me sentindo Alice Musk ali, fazendo uma mudança enorme na empresa. Alice Musk, claro, né, gente, na minha proporção. E essa informalidade não estava sendo bem vista pela equipe de marketing, porque eu estava lidando com o público investidor de bolsa, falando sobre tributação, sobre fiscalização. De uma maneira mais leve. Tá? De uma maneira mais leve. E aí eu comecei falei, eu não vou conseguir, não estou feliz para gravar, não é assim, não é esse marketing que eu quero fazer. Contratei outra empresa, não gostei. Aí eu descobri o filtro da Kylie Jenner, que é um filtro do Instagram que suaviza a pele, aumenta os cílios. E aí a minha confiança, porque eu percebi uma coisa. Aí você falou assim, agora eu vou. O ponto é, gente, eu sou mulher. A natureza da mulher, ela é mais vaidosa. Todo ser humano é escravo da vaidade, ponto. Todo ser humano. A mulher, ela ainda tem isso de forma mais acentuada. Sim. Quando eu me senti bonita, porque ali eu estava recém-parida, amamentando, enfim, né? Várias questões aí que vão interferindo na autoestima. Quando eu me senti bonita, aí o conteúdo destravou. Então, eu até brinquei, né? Que a gente ia filmar no meu melhor ângulo. Eu falei, não, passei dessa fase. Quando eu falei passei dessa fase, é esse histórico aí, entendeu? Entendi. A questão da autoestima, de você se acostumar com a sua estética, acostumar com a sua voz. No início, quando você gravava, não era estranho ouvir sua voz? Super. Não é desconfortável? Super. As pessoas acham que nasceu pronta para gravar. Não, elas não sabem o que a gente passou. Né? Você vai, é uma evolução ali. E aí, quando eu desencanei dessa questão de estética, porque eu estava me sentindo bonita, aí foi indo conteúdo. E aí foi ganhando uma escala, assim, em um mês eu tinha 10 mil seguidores. Não, e acho que bom, primeiro, que bom que você se manteve fiel à linha que você queria dar do ponto de vista da forma do conteúdo, né? Porque acho que provavelmente é um pouco disso que explica o fato de você ser
conseguir ser super popular nesse segmento, né? Acho que né, você conseguiu crescer uma base de seguidores rápido, né? Tem uma pegada que provavelmente todo mundo te reconhece, né? No universo ali, no setor específico, na nossa micro bolha ali né? De investimentos e tal. Mas que bom, né, que você manteve essa linha. E o que você acha que explica? Você acha que essa popularidade vem disso? Vem da personalidade, vem da forma, vem de um pouco de cada coisa? É uma boa pergunta. Que explica? É uma boa pergunta. Eu acho que explica... Sabe a persistência, aquilo que eu falei, que se eu for fazer, eu vou fazer, mas assim, até a última gota de suor eu vou dedicar àquilo que eu vou fazer. Isso já era uma característica minha. O lado atleta falou mais alto nessa hora? Com certeza. Só que, para você conseguir ter alta performance, você não pode ter nada te atrapalhando. Você concorda? Você tem que tentar eliminar o máximo de ruído em volta, senão você não consegue ter uma alta performance. O fato de eu ter que transformar a minha personalidade mais carismática para eu conseguir ter uma alta performance, ia me atrapalhar muito. Era uma barreira. Era uma barreira enorme para mim. Eu não consigo ficar 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, mesmo num assunto denso, preocupante, sem fazer uma analogia, sem soltar uma piadinha. Então, assim, é o high-low. Eu sou um eterno high-low ali. E isso eu vi que seria uma barreira. Eu não ia conseguir dedicar 100% se eu tivesse que focar em ficar me policiando pra em dar um relação... formato pra Alice que talvez fosse o mais comumente aceito. Acho que a persona ali, o arquétipo que eles estavam buscando ali, seria o arquétipo, às vezes, do sábio. O Faria Limer. Te deram um coletinho lá também ou não? Eu não acho te que deram eles um coletinho? Queriam te dar um coletinho? Exatamente. E, só que tem, acho que são 7 ou 12 arquétipos ali, até no marketing mesmo. E eu fui descobrir recentemente que o meu arquétipo é o bobo da corte. Acredite ou não, existe o nome técnico desse arquétipo e o bobo da corte... Mas se perguntassem pra mim e me dessem só os nomes dos arquétipos sem a explicação, talvez fosse a minha opção. Mas a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei um pouco assim, nossa, mas o bobo da corte... Aí na hora que você vai ler a explicação, ele é a pessoa que trabalha o humor de forma inteligente para pessoas inteligentes, mas ele nunca abandona o humor. Porque o bobo da corte era isso, ele ia divertir os reis. Ele era o cara que sacaneava o rei sem ser guilhotinado. Exatamente, né? Porque ele fazia isso de forma inteligente. Ele sabia o tom que ele podia ir, ele sabia o tom que ele não podia ir. Ele era perspicaz. Já fazia crítica social sem perder o pescoço. Esse é o ponto. E hoje a gente fala de censura, mas na época a censura era braba. Ali no Nossa, cara ali era censura. Ele não perdia a voz, ele perdia a cabeça. Estamos quase voltando, né, eu acho, mas tudo bem. E aí, eu acho que eu tenho insistido no formato, no tom, foi porque eu gosto de alta performance. Eu não ia ter alta performance se eu tivesse que ficar muito encaixotada, porque é muito latente essa questão de levar as coisas com leveza para mim. Legal. Agora já deu para entender um pouquinho do que você faz, né? Isso. Ali no contador da bolsa, então, o que você faz ali é tentar resolver para o investidor o principal abacaxi que ele tem. Primeiro, ele tem que ganhar dinheiro. Esse é um... Né? Mas isso aí... Outros influencers vão ajudar ele a ganhar ou a evitar perder dinheiro, né? Agora, uma vez tendo ganho ou perdido dinheiro, ele tem uma obrigação, que é pagar o quinhão dele pro fisco, é garantir que ele tá em dia com o fisco, né? E é isso que vocês ajudam a turma lá, quer dizer, como é que ele se vira com esse trabalho de estar em dia com o fisco, calcular seus impostos, seus tributos e tudo mais, né? E aí, o time aqui na pesquisa identificou que num dos seus vídeos lá no YouTube, você fez uma analogia com o Indiana Jones. De onde surgiu essa história, Alice, de falar assim, não, peraí, eu tenho que ajudar, a jornada desse cara aqui é parecida com a do Indiana Jones? Olha, esse aí foi até vamos dizer assim, essa big idea ali de como colocar de forma lúdica. Foi uma agência que a gente contratou, a gente queria fazer um vídeo um pouco mais trabalhado, porque... as analogias, elas sempre estão presentes ali em todo o conteúdo que eu vou gerando na internet. A gente já fala leão, né? Fugir do leão. Porque o meu papel é alertar o investidor de bolsa de que ele vai ter problema com a Receita Federal se ele não der a devida atenção para essa questão tributária. A Receita está cada vez mais eficiente para fiscalizar o investidor de bolsa, que é bloquear o CPF, que é dar aquele problema no CPF. Que era a sua preocupação original lá, né? A minha preocupação original. Se eu tiver o CPF... Eu já estava atenta, exato. Mas até hoje, tem pessoas que
vão começar a investir e às vezes o assessor fala, olha, tem que entregar a declaração, você pode ter problema no CPF, mas a pessoa está tão eufórica em ganhar dinheiro que ela, não vai dar problema não. Né? Agora o meu CPF eu não podia correr esse risco, né? E às vezes a pessoa nem pode, mas ela não está dando a devida importância. Então, meu papel principal na rede social é mostrar que existe essa obrigatoriedade e que todo investidor de bolsa deve sim se preocupar com isso, e por isso eu tenho a assessoria. Então eu vou dando dicas, eu vou dando ali algumas pequenas partes do processo, porque a princípio parece simples e na hora que você vai começando a fazer, você vai vendo que tem vários microprocessos ali, são inúmeras regras de negócio para você conseguir chegar no final do resultado, seja de prejuízo também, porque os outros influencers vão ensinar ele a ganhar dinheiro ou perder pouco, mas ele vai acabar perdendo, porque é renda variável. Então, essa perda também tem que ser declarada. Né? Então, o meu papel nas redes sociais é alertar os investidores que existe esse risco e para eles, de fato, darem importância, perceberem o grau de problema que ele pode ter. A gente vai dando algumas dicas, vai explicando como é que funciona o processo. E a partir dali, aquela pessoa que já está no momento de vida, e que deveria ser todas as pessoas, de terceirizar a burocracia, porque a gente tem que terceirizar a burocracia, aquilo que alguém pode fazer por você e melhor do que você, por que você vai fazer? Né? Por que você vai usar o seu tempo para fazer, sendo que você pode usar o seu tempo para fazer aquilo que você já tem uma expertise maior e que te traz renda? Sim. Então, é essa jornada ali que eu trato na internet. É desde a conscientização, que às vezes não é suficiente. Então, você tem que fazer a primeira conscientização, depois você tem que reforçar todos os pontos de preocupação que tem que ter, o volume de trabalho que isso vai dar, e aí acaba desembocando na assessoria para terceirizar com o nosso escritório. E onde surgiu o Indiana Jones aí? O Indiana Jones... Pois é uma jornada, né? É uma luta ali. Aí eu contratei essa empresa de fora para poder fazer um vídeo pra gente colocar no YouTube porque os meus vídeos no YouTube com a minha cara, com a minha fala, eles já são os vídeos que eu vou trazer na analogia, mas eu queria um pra capa, né? E o Indiana Jones, ele tá atrás do tesouro ali, né? O investidor de bolsa também tá atrás do tesouro, mas para isso ele vai passar por várias armadilhas, provações, e uma dessas armadilhas é o leão. Legal. E é aí que eu entro para salvar o sono do investidor. Inclusive, o final do vídeo é para você dormir em paz, sem medo do leão. Boa. E de 18 para cá, o negócio realmente mudou de figura, em termos de tamanho, complexidade, né? Até quando a gente te conheceu, você estava ali num momento de revisar uma série de coisas no negócio, por conta desse crescimento e tudo mais, né? Como é que é isso? Como é que você fez para daí transformar essa ideia de que era uma atividade, vamos supor, da Alice, que surgiu paralela, uma oportunidade de negócio, e transformou isso no seu negócio principal, que daí começou a envolver mais gente, começou a ter um tamanho X, ter uma relevância X. E aí, como é que foi esse processo de sair da garagem, vamos chamar assim? Boa. Bom, foi entrando volume de clientes, né? A internet, ela realmente, ela traz uma visibilidade, né? Se você consegue ali... E na época também, as redes sociais, elas entregavam mais. Então, quem chega primeiro bebe água limpa. Sim. E eu fui a primeira a começar a gerar esse conteúdo, pelo menos de forma mais estruturada, porém informal. Tinha algumas coisas, mas era aquela coisa bem quadrada, assim, bem almofadinha, bem, sabe? Copiando uma parte da lei da Receita. Uma lei da Constituição, assim, falando dessa parte. E isso não traz informação, né? Sim. Então, na hora que começou a entrar muito cliente, eu falei, opa, a hora é agora. Então, se eu achava que o mercado ia mudar e que eu tinha que investir em marketing, eu acertei. Então, agora eu tenho que dar conta do recado. E aí foi um processo aí de uns 2, 3 anos para eu conseguir desvincular da empresa da minha mãe. Então, eu fiquei com esses 2 negócios paralelos ali. Não, acho que foi 1 ano e 8 meses. Foi 1 ano e 8 meses que eu dormi poucas horas por noite, porque eu tinha 2 grandes responsabilidades. Uma empresa escalando e a outra que eu não estava conseguindo achar alguém para me substituir pelo custo que eu tinha, pelos cargos e responsabilidades e papéis que eu tinha lá dentro. E eu não podia abandonar a minha mãe e a minha irmã ali, né? Tem todo um cunho emocional, tem toda uma história. Minha mãe venceu na vida através dessa empresa. Não é uma coisa assim, tchau. Se virem aí. Contrata outro. Não é assim. Tá aqui o job description. Tá aqui o job description. Acha alguém para fazer esse job description. Pode até ser, tá aqui o job description, mas cadê a pessoa para cumprir esse job description, né?
E aí, no final, eu fui conseguindo algumas pessoas. Então, para eu sair, eu falei, ó, tá aqui, essa pessoa, ela consegue fazer 80% do que eu fazia. Eu preciso sair. Sim. Eu preciso focar na minha empresa. E foi aí que eu te procurei. Porque a gente se conheceu quando, mais ou menos? Quando que você fez? Porque a gente conheceu no G4 lá, na imersão. No G4 foi uma quando imersão. Quando que você foi essa imersão, você lembra? Tem 2 anos. Eu não lembro, nem se foi antes ou depois da pandemia. Foi antes da pandemia. Não tinha máscara ainda. Não? Não. Eu não me recordo. Foi antes da pandemia. Eu sou bem ruim de data também. Inclusive, eu só sei mais ou menos, assim, 2007. Eu fico relembrando pra memorizar. Eu sou péssima de data. Pra mim, é o agora, o que eu tenho que resolver, o que eu tenho que fazer. Eu não fico memorizando muito datas do passado. Eu fico analisando experiências do passado, mas eu sou péssima de data. Mas foi antes da pandemia. Não tinha o lance de máscara. Eu acho que também não tinha, não. Porque eu lembro que você já estava exatamente nesse desafio, que era assim, putz, como é que eu estruturo o meu negócio? Sim. Né? Quais setores, quais cargos eu preciso ter aqui para suportar o negócio? E eu já tinha uma equipe ali, e era uma equipe muito júnior. Eu fiquei com essa equipe, inclusive, muito tempo. Porque eu estava dando todas as coordenadas e eu achava que a equipe júnior ali estava fluindo mais, porque era muita novidade, é um processo novo, né? Não tinha nenhuma assessoria tributária que eu pudesse fazer um benchmark. Não tinha. Não tinha comparação? Não tinha onde eu virar e falar assim, deixa eu copiar. Literalmente, deixa eu copiar. Não estou nem falando que eu vou melhorar. Não, cadê alguma coisa para eu copiar? Não tinha. Então, não é um escritório de contabilidade tradicional. Sim. É uma assessoria tributária para investidor de bolsa. E não tinha nenhum no mercado, nenhuma empresa no mercado que tinha um modelo de negócio assim. Então, eu tinha que criar um modelo de negócio. E aí, foi aí que eu te procurei. Eu queria entender no mercado tradicional. Porque eu vim de uma empresa que teve altos e baixos, chegou um tamanho interessante ali tudo, mas muito na intuição da minha mãe. Minha mãe é uma empreendedora nata, assim, ela não teve estudo, mas ela é uma empreendedora nata, e às vezes até ultrapassa quem tem muito estudo, né? Acho que tem que ser a junção de duas coisas. Então me faltava algumas capacidades técnicas. Eu aprendi essa intuição com a minha mãe, e de fato eu acho que foi ela que fez as coisas acontecerem ali, mas eu precisava me aprimorar. Eu precisava estar falando com pessoas que tinham contato com executivos, que sabiam de job descriptions ali, padrões mesmo. Eu sabia, não, peraí, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que fazer isso, isso, isso. Tá, mas quais características ela precisa ter para isso? Qual tipo de profissional que existe no mercado para isso? Qual o nome do cargo que exerce essa função? Então, isso tudo eu fui buscando ali, primeiro através do G4, e como eu tinha pressa, eu precisava de alguém me dando a mão ali, lado a lado. Eu precisava... Eu vou usar a frase que eu sempre usei com você, que você falou que ela é perigosa. Sim. O Julian me fazia dormir melhor. Porque eu sempre usei essa frase e ele sempre ria. Falava, mas é verdade. Cuidado onde você vai usar essa frase, porque, né? Gente, a maldade tá na cabeça de quem ouve, entendeu? Mas cuidado, edições aí, cortes, né? Cortes, cuidado. Explico a frase. O empreendedor, ele toma muitas decisões que podem culminar no sucesso ou no fracasso do negócio. E isso acontece, não é todos os dias, mas é quase todos os dias. E aí acho que uma coisa legal, acho que pra gente trazer pra turma aqui, né, que é o seguinte, quantas vezes a gente tem 100% certeza de uma decisão que a gente toma como empreendedor? Nunca, né? Nossa, 0,0002. Não existe certeza, porque a gente tá lidando com pessoas. Não só o cliente, né? Você está lidando ali com o time. Por mais que você possa desenhar um processo incrível, né, e dedicar horas para aquilo, às vezes você vai ver, não tem adesão. Nem do time e nem do público externo. A gente nunca tem certeza. E qual que é o principal desafio hoje, Alice? Acho que depois de tudo isso, o que é o principal desafio hoje? Para Alice e pro Contadora da Bolsa? Porque, cara, de 18 para cá, muita coisa mudou. Boa. Né? O mercado mudou de novo, aí já é um setor onde tem muito mais gente... Agora eu tenho concorrência. Estamos num ciclo de novo onde bolsa talvez não esteja no seu melhor momento, e é normal, né? É um mercado onde você tem altos e baixos. Você também mudou de lugar, estava em Minas, em alguns dos nossos papos viu essa história de vir para São Paulo. Sim. Mudou para cá. E aí? E agora? O que é o momento? Qual que é o principal desafio? O grande desafio agora é: o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar mais longe. O grande desafio é desvencilhar do que me trouxe até aqui
e que não vai contribuir para me levar aonde eu quero ir. Então, eu entendo que agora é um momento de... a empresa ela sempre foi muito profissional, muito processual e com muito foco no cliente. Mas agora eu realmente preciso me diferenciar, me desvencilhar, né? Eu já estou à frente da concorrência, mas eu preciso me desvencilhar cada vez mais, trazendo mais profissionalismo, uma experiência mais tecnológica. Então, a gente está investindo bastante em tecnologia também. Então, processos, pessoas e tecnologia. E agora, eu acho que o ponto pessoas e tecnologia, porque o processo já existia. Agora, eu preciso ter pessoas mais experientes para fazer esses processos, o que pode ser mais tecnológico, desde que não interfira na experiência do cliente. Tem que elevar a experiência dele, né? Tem que melhorar. Então, é descobrir, de fato, o que vai me levar para outro patamar. É fazer essa mudança de mindset. E isso é muito difícil. E é onde que, normalmente, as pessoas, elas, às vezes, têm um pico e simplesmente se apaga. Porque ela acha que o que ela fez até agora, como trouxe até aqui, deve ser feito e não precisa de fazer pequenas, nem médias e às vezes nem grandes mudanças. E qual que foi essa jornada para você chegar a essa conclusão de que, putz, o que você fez até aqui não vai te levar até lá? Porque não é super desconfortável você chegar a essa conclusão de tipo assim, cara, mas o que eu faço talvez não funcione mais daqui para frente. Como é que foi essa jornada e aí como é que você tem conseguido apoio para fazer essas mudanças, né? Acho que o Thiago tá aqui também parte para responder um pouco disso, né? Quer dizer, uma vez que você identificou coisas que tem que fazer de maneira diferente, também envolve ter gente diferente, com skills distintos, com características distintas. Como é que aconteceu isso? E como é que está se dando essa transformação? Bom, quando eu decidi ter um time júnior para essa primeira fase da empresa, é porque realmente todo o processo de criação desse modelo de negócio, ele estava na minha cabeça. Sim. E eu percebia que quando eu trazia pessoas um pouco mais experientes, que eu tentei várias vezes, eu não conseguia colocar essas ideias na velocidade que eu queria. O jovem, ele é muito veloz, ele tem uma energia, vai acontecer, vamos fazer isso. Então eu conseguia conduzir muito bem. E ele tá virgem, né? Ele tá virgem. É muito fácil você escrever. Você escreve ali, você faz o download da Matrix. Exato. Na cabeça do cara rápido. Eu pegava meu conhecimento tácito e conseguia fazer esse download rápido. Ok, então os processos estão prontos. Agora eu preciso de refinar esses processos, profissionalizar, colocar mais tecnologia. Então agora eu já não posso mais ter grande parte do meu time júnior. Agora eu preciso de profissionais, executivos como o Thiago, que já trabalharam em diversos ramos diferentes do mercado e que entendem toda a sistemática de empresas maiores, porque é aonde a gente quer chegar numa escala maior. Então eu tenho que trazer pessoas que já fizeram esse caminho. Eu não fiz esse caminho, eu fiz um caminho de uma ascensão até um determinado ponto. E agora a gente tem concorrência, rede social entregando menos, e dentro da empresa, os desafios de colocar os processos mais tecnológicos, trabalhar cada vez mais com tecnologia. E parece fácil, né? Falar, vou colocar mais tecnologia. Vai lá tentar colocar mais tecnologia. Não é tão fácil assim. E aí, Thiago, como é que é lidar com a Alice no dia a dia? Porque eu lidava com a Alice uma vez por semana, rapidinho ali, né? Ela tinha o dump dela das coisas que ela queria trazer ali nas nossas conversas e aproveitar ao máximo aquele tempo, mas tava sempre ali, ela tá sempre correndo, fazendo Como é que é lidar com a Alice no dia a dia? Como é que é dar esse novo ângulo aí pro Contadora da Bolsa vis-à-vis a estratégia futura aí? Bom, a Alice é esse furacão, né? Ela tem uma ideia, acorda, vamos implementar, e assim, é bem interessante porque ao mesmo tempo, pelo fato dela ter um negócio único e ela ter sido precursora especificamente nesse ramo, né, e aí entra até um pouco da sua percepção inicial, né, é um nicho, né, a gente não tá nos segmentos convencionais de mercado. Então, assim, a especificidade do negócio dela tá muito na cabeça dela, né? Então, assim, não dá para chegar e falar assim, olha, Alice, eu acho que esse modelo de cálculo tributário não funciona. Não, isso é o skill dela, a expertise dela, a gente não entra muito nessa tônica no dia a dia. Mas sobre o negócio
eu acho que ele tá bem numa fase de maturidade de processos, né? Então, assim, todo aquele as-is que a gente mapeou tá... E aí que eu acho que entra a questão da mente criativa da Alice aí, das V2, V3 que vão acontecendo da evolução do processo. Uhum. Sobre a organização da contadora da Bolsa é algo também bem interessante, né? Porque vendo toda a linha do tempo, toda essa trajetória e até onde chegou, eu acho incrível o que a Alice construiu, até a concepção da marca mesmo, que é uma marca super forte. Esse período que eu estou trabalhando com a Alice, tendo contato com o mercado, assim, você vê como... Até questão de brand mesmo, né? A marca que ela construiu, assim, é algo muito forte. E sobre o negócio em si, a gente tem esses desafios que a Alice falou, né? Da construção aí. Sim. De você... O negócio da Alice, ele tem uma questão que é disruptivo, né? Porque você sai de um mercado tradicional de contador, ao mesmo tempo de aquela coisa que você pensa burocracia, um monte de... Quando eu penso... Eu brinco com a Alice, né? Às vezes quando a minha contadora me ligava, eu falei, vixe, o que vem, né? Só vem bucha, Só né? vem bucha. O contador não te liga pra dar uma boa notícia, né? Nunca. É raro o contador te ligar pra dar uma boa notícia. Falar assim, olha... Tem uma boa notícia pra você aqui, você recebeu um dinheirinho ou você vai... É sempre um documento faltando, sempre um problema, uma multa. Você tem que tomar alguma decisão difícil, né? Do tipo, faz isso ou faz aquilo, isso aqui vai te dar tal problema, isso aqui vai te dar problema Y, escolhe o menos pior, né? Exatamente. Isso que me chamou também a atenção na contadora da Bolsa, porque ela tem toda essa trajetória, mas ao mesmo tempo o público dela é digital. O pessoal interage com ela pelo contato, muitas vezes começa por uma rede social ou algum ponto de contato que ela estabeleceu de forma digital. E o processo também é tecnológico. Ela conseguiu criar uma esteira, da mesma que ela consegue ganhar velocidade nos processos, até pelo crescimento que a empresa teve, o número de clientes, e de forma disruptiva. Por isso que eu acho que é interessante o modelo de negócio que a Alice concebeu. E sobre desafios, a gente tem aí tantas influências externas, né, que estão aí todo o tempo, né? Porque você tem que lidar... O trabalho da contadora é trazer uma segurança e confiança para o investidor, que está lá para ele. A preocupação primária dele tem que ser como ele vai ganhar mais dinheiro na bolsa. Qual é o melhor papel, enfim. E, ao mesmo tempo, a retaguarda está com a contadora da bolsa. Olha, não se preocupa com a parte burocrática que eu resolvo. Então, eu acho que dentro disso, o desafio é você, dentro da jornada do investidor, desde o primeiro momento que ele entrou na bolsa até o momento que ele vai sair, ele tem que ter a confiança que a contadora da bolsa vai fazer o melhor para ele nesse ciclo de vida dele como investidor. Legal, boa. E Alice, hoje todo mundo sabe que a contadora da bolsa é a Alice e a Alice é a contadora da bolsa? Às vezes as pessoas, contadora, o nome Alice, ele é um nome que ele é muito fácil. Eu acho que se meu nome fosse um pouquinho mais complexo, assim, muita gente só ia me chamar de contadora. Eu escuto muito aqui em São Paulo, ô, contadora! Então fez essa mesclagem aí, sabe? Acabou fazendo um merge aí na cabeça das pessoas. Você já tá que nem o Pelé, chamando o Pelé de o Edson e o Pelé chamando o Pelé de terceira pessoa, não? Olha, mas você tá fazendo uma comparação aí de diferença astronômica, igual eu, Alice Musk, né? Não sei, né? Tem gente que é muito menor e já faz isso, né? Então... Olha, eu acho que esse é um dos pontos interessantes, porque a gente está pensando em reforçar um pouco a marca, reforçar mais a marca Alice Porto também, empreendedora, com toda essa experiência de empreendedorismo aí, e porque a gente tem assessoria. Então, a gente nem está tratando mais a assessoria como contabilidade, né? Sim. Então, a gente está pensando em fazer todo um pool, uma diferenciação. São braços diferentes ali, e entre esses braços, reforçar a marca Alice Porto. Se a gente vê que é interessante para o negócio. Já levantamos essa bola. Falta a gente fazer uma análise um pouco mais criteriosa ali, para ver se, de fato, na estratégia do negócio vale a pena. Vale a pena. Legal. E a Alice fora do dia de trabalho ali, como é que é a rotina? Como é que você tem conseguido? Porque você é super acelerada, consegue fazer 500 coisas em paralelo, como a maior parte das mulheres, mas, né? Como é que é lidar com essa rotina? Como é que foi lidar com essa rotina de vir para São Paulo? O que você faz para descarregar?
a pilha para se reenergizar? Como é que é lidar, né? Essa história as mulheres têm sempre esse desafio, né? Vocês não conseguem só ser empreendedoras. Tem que ser empreendedora, tem que continuar cuidando das crianças, da casa, de várias coisas que estão ao redor. Como é que é isso para Alice? Como é que você se organiza nesse sentido, Alice? É muita poeira para debaixo do tapete, assim. Você põe muita poeira para debaixo do tapete. E isso, não vou te falar que é 100% bom, não, tá? Alguns momentos tem que ser feitos, você não vai conseguir fazer nada da forma que você gostaria. Eu não tô nem falando de perfeito. Sim. Perfeito é impossível. Mas é um jogo de pratinho rodando ali o tempo todo. E aí, a escala de prioridades que eu faço é família em primeiro lugar, absolutamente, meu marido, as minhas filhas. Sem essa harmonia, nada vale a pena. Então, quando às vezes alguém fala, fulano, nossa, pessoa de sucesso. De sucesso em qual área da vida? Porque para mim, sucesso é o equilíbrio entre as áreas importantes da vida. E como é que acha esse equilíbrio aí? Porque é um desafio, é um equilíbrio instável, né? No mínimo. Como que acha esse equilíbrio? Eu acho que primeiro é você ter nos valores pessoais muito, porque, né, fala missão e valores da empresa. Toda empresa tem que... Até hoje, lá na contabilidade eu já mudei umas 3 vezes, tá? Ainda não chegou no modelo perfeito. Agora, você como pessoa, se você não tem os seus valores muito bem estabelecidos, aí o seu equilíbrio já está fadado ao insucesso. Então, dentro dos meus valores, sempre houve uma prioridade em relação à família. Uhum. Família sempre teve que estar em primeiro lugar. Então, isso era uma coisa que já carreguei a vida inteira, apesar que eu casei tarde, tarde assim, 35. Hoje tá numa faixa etária que todo mundo acha normal, mas eu acho muito arriscado, assim, porque sua janela de fertilidade, enfim. Então, a partir do momento que você estabelece, em primeiro lugar, família, e em segundo lugar, qualquer outra coisa. E aí você vai ver o que é essa qualquer outra coisa. Para mim, foi o trabalho. Uhum. E aí o esporte tem que entrar, porque senão eu bato em alguém, né? Então eu preciso bater na bolinha de tênis. Continua, quando tem conseguido jogar tênis? Tenho conseguido jogar, 2 vezes por semana. Tá dando trabalho pra galera? Como é que é? Tem muito tempo que eu jogo tênis. E às vezes é difícil achar um parceiro, uma parceira principalmente, né? Eu já desisti de tentar achar mulher. É difícil achar mulher que joga e que tem a força física. Aí, pessoal que tá assistindo aí, que forem boas jogadoras de tênis... Desafio da Alice. Desafio da Alice. Desafio da Alice. Mas entre os homens a gente sempre acha bons parceiros. Assim. Mas eu gosto de treinar. Eu gosto de refinar os golpes. Até hoje. Eu tô com 43 anos e eu tô refinando o golpe. Eu tô refinando o ângulo do ombro da esquerda. A mão apontando pra bola na hora que for vir pro forehand. Eu gosto de técnica. Olha pra você ver como é que no final tudo se encaixa, né? Eu gosto de um processo. Eu gosto do processo. Peraí, como é que faz pra um golpe sair bem feito? Então, peraí, você vai primeiro. E você se dá o tempo pra ficar lá tentando o golpe 50 vezes, 100 vezes, 200 vezes até acertar? Porque é repetição. Porque repetição. Daí é repetição até um determinado ponto. Agora que, por exemplo, não vai adiantar eu ficar repetindo muita coisa porque a minha janela é física, muscular e até mesmo neural para questão de movimento, já não é mais a mesma coisa. Então, se você colocar, por exemplo, uma pessoa para começar a aprender tênis com 40 anos... Você vai ver que ela vai chegar num determinado ponto e dali ela não vai passar. Absolutamente não vai. Então, eu sei das minhas limitações. Apesar que eu comecei com 22, eu sei das minhas limitações em relação a fazer alguma mudança brusca. Mas como a vida inteira eu não só joguei, mas eu treinei também, então absorver ali, às vezes, uma mudança, que seja um ajuste fino, é possível. Então, não precisa de tanta repetição. Acho que o tênis é muito mental. O mental, ele é tão preponderante ali que se você, de fato, você quer fazer um golpe melhor de direita, você vai ter que esticar a sua mão para apontar para a bola. Então não adianta ficar arrumando desculpinha, eu vou ter que esticar a mão para a bola. Então aí entra a questão da desculpa. E aí vai acontecer que eu posso até perder um jogo, mas a minha mão vai estar esticada ali no início, entendeu? Então você vai balanceando ali esse ajuste fino que você quer incorporar ali no jogo. E isso tudo tem absolutamente paralelo com a empresa também, né? Você às vezes vai ter que perder ali para você ajustar alguma coisa importante para depois você dar um salto maior. Mas o esporte, ele entra como essas segundas não prioridades, né? Vamos dizer, qual que é o poeta que fala isso? Das coisas menos importantes da vida, o futebol é a mais importante, né? Então, assim, das coisas menos importantes da vida, da família...
o tênis e o trabalho são as mais importantes para mim, mas são as coisas menos importantes, né? Sim. Mas é muita poeira para debaixo do tapete, assim. Acho que o maior desafio foi quando as crianças estavam pequenas. Aquilo ali é uma judiação com a mulher. Todo homem que está ouvindo esse podcast, quando essa mulher for ter filhos, não existe um trabalho mais digno, mais importante e mais difícil do que o primeiro setênio, a primeira criação dos filhos. O homem tem que prover isso para a mulher. E eu nunca exigi, nunca nem quis, eu quis continuar trabalhando, mas foi uma angústia. Uma criança pequena, você sendo executiva, é um negócio que as pessoas normalizaram. Isso não deve ser normal, isso é muito angustiante. E quem imagino. E aonde que Como é que faz para não dormir? E tá Exato. funcionando? Aí o que acontece? Você fica impaciente com a criança, né? Você vai perder os melhores momentos ali porque você tem uma obrigação para fazer ali, você não pode descansar para cuidar da criança, enfim. E no final, aonde que vai toda a consequência disso é na personalidade da criança, são nos próximos adultos, nos próximos profissionais. Então, por isso que eu falo que ali é o momento mais precioso ali da humanidade, da sociedade, porque se você não forma bem ali, você vai despejar para a sociedade pessoas com várias lacunas emocionais que a gente está vendo aos montes por aí. Já são os filhos de executivas. Sim. Então, para mim, esse aí foi a parte mais difícil. Eu já passei dessa parte, as meninas estão com 5 e com 7, ainda assim é difícil, mas lá no início aquilo ali foi... Eu acho que dificilmente eu vou viver um desafio tão grande na minha vida igual aquele. Agora tudo ficou fácil. Agora, comparado com isso... Exatamente. Qualquer desafio que vier tá fácil. Boa. Alice, comenta aqui rapidinho pra turma um hábito que te ajuda aí no dia a dia. Ou uma frase, você tem alguma frase? Eu lembro, você tinha várias tiradas nas nossas conversas, né? Sempre tem, mas tem uma frase que te acompanha o tempo todo, que quando a porca aperta, você usa alguma frase? Nada é tão difícil quanto parece e nada é tão fácil quanto parece. Porque na hora que você tá com um problema na mão, parece que é uma dificuldade enorme. E aí para se acalmar, nada é tão difícil quanto parece. Peraí, vou achar uma solução para isso. Ao mesmo tempo que, às vezes, na hora que você vai passar a solução para alguém, e a pessoa fala, é fácil. Opa, nada é tão fácil quanto parece. Você não sabe o que a gente passou para chegar nesse fácil. Então, essa frase, ela me ajuda a repassar a sensação que essa frase dá, ela me ajuda a equilibrar. De nada é tão difícil, ou seja, eu vou conseguir desdar esse nó. E na hora que está pronto, esse nó não foi tão fácil de ficar lisinho, né? O Thiago gosta dessa expressão, mas eu quero esse processo lisinho. Não foi tão fácil chegar no lisinho. Então, essa frase, ela, ao mesmo tempo que ela me dá força, ela também me faz lembrar de valorizar na hora que a coisa já está pronta. A gente brinca, né? Eu gosto de falar que o cúmulo, né? Que o cúmulo, o máximo da sofisticação é a simplicidade. É a simplicidade. Né? Que é uma coisa super contraintuitiva, mas você tá super sofisticado quando o negócio ficou simples, Exato. ou aparentemente simples, né? Pra quem tá olhando de fora. Boa. E aí, algum livro que você recomenda pra turma? Algum filme que você fala assim, ó, isso aqui, esse livro me marcou, fez diferença, ou esse filme me marcou, fez diferença? Alguma coisa que você gostaria de deixar pra turma? Ou alguém que você fala assim, cara, essa pessoa que ouve o que esse cara fala, ou que essa pessoa fala, que realmente faz diferença, me ajudou em momentos importantes? Eu me recordo de um livro que eu li e que ele mudou a minha visão de mundo, assim, de o que priorizar na vida, que foi A Semente da Vitória, do Nuno Cobra. Ele era preparador físico do Ayrton Senna. E ali ele fala as coisas mais óbvias e simples. O sono para ter qualidade, beba água algumas horas antes de dormir para você não ter que levantar à noite para ir no banheiro. Alimentação, se você for comer muito, seu cérebro não vai estar em toda a potência. Tudo tem a ver com alta performance, né? Aí que entra esse ponto. Por que esse livro me marcou? Porque eu sempre busquei alta performance em tudo que eu fiz. Eu gosto. Para mim é gostoso esse desafio. Não é que, eu estou fazendo isso por vaidade. Não, é um orgulho pessoal. Eu me orgulho de, na hora que eu me esforço, porque vaidade é o que você quer mostrar para as pessoas. Né? E eu já estou na fase que eu já não quero que ninguém goste de mim mais. Eu só quero fazer a coisa certa, né? Eu nem procuro que as pessoas gostem de mim mais. Eu fazendo a coisa certa, se a pessoa vier a gostar, tá tudo bem. Mas que eu tenho que fazer a coisa certa. Sim. Então, eu acho que tudo que tem a ver com a alta performance, ali, por uma questão de temperamento, né? A minha constituição de alma mesmo, ela tá em se esforçar. Eu gosto, realmente, eu tenho prazer nisso. E esse livro me marcou por isso, porque ele ajudava com dicas simples,
como você ter mais performance. Então, foi um livro que me marcou muito. Boa. E eu já era atleta, já gostava de esporte, sempre gostei. Atleta amadora, tá, gente? Amadora, né? Que deixe claro que sempre foi amadora. Mas sempre uma boa atleta amadora. Boa. E pessoa... Olha, sempre me perguntaram assim, quem que você admira muito, né? Quem que você... Não tem uma pessoa específica. A gente tem que admirar é o trabalho, a gente tem que admirar a honestidade, a gente tem que admirar as pessoas que têm consciência moral, que apesar de às vezes estar perdendo ali, mas não está perdendo a dignidade, não está perdendo a honestidade. Então, eu tenho apreço por atitudes que são valorosas. E as pessoas são falhas, então eu prefiro não escorar em ninguém, não. Eu prefiro, Boa. sabe? Boa. Show de bola. Alice, super, super legal aqui, como Agora, sempre. deixa eu te fazer uma pergunta. Bora. Me fala um livro ou alguma pessoa. Eu queria saber de Pô, você agora. Um livro. Não, eu te falo um livro. Tem um livro que é engraçado, né? Quando eu nem pensava em montar um negócio de consultoria, que eu já li, é um livro que me chamou muita atenção. Na verdade, 2 livros. Um que chama O Jeito McKinsey de Ser. É um livro que eu lembro, é um livro também super curtinho, fácil de ler. E eu lembro que teve algumas coisas que eu li ali da forma como você formula estratégias, ou na forma como você formula as coisas, como que você define as suas hipóteses e tal, que me marcou, assim. Muitas das coisas, várias vezes que eu me vi pensando em problemas no futuro, em situações no futuro, eu falava assim, putz, espera aí, eu tô sendo desse jeito aqui, que é como eu li no livro que eu deveria ser, né? Então acho que esse é um livro que fez bastante diferença. E tem um outro livro que é muito legal, que eu não sei nem se ele tem tradução para o português, que é o Princípio da Pirâmide de Minto. Minto é Bárbara Minto, é uma escritora, e que ela criou um modelo de como que você defende e explica ideias de maneira estruturada, né? E ali também tem alguns princípios super básicos de como fazer isso, como que você expõe ideias, como é que você divide isso em hipóteses, como é que você valida essas hipóteses e como é que você construi isso. Nossa, que interessante. Constrói isso de uma maneira... Eu quero esse aí, ó, tá vendo? Um processo, como é que você divide, Exato, como é que você organiza. como é que você faz. Então, são 2 livros que acho que para atividade hoje, assim, de consultoria, marcaram bastante, são bem legais. E a pessoa? Bem legais. Pessoa... Olha, eu acho que eu não tenho, assim, também uma pessoa que sirva como referência para tudo. Eu acho que eu tenho pessoas com características. Então, assim, obviamente tem os óbvios, né? Steve Jobs, blá, 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 né? Esses caras que são referências aí no mundo de tecnologia, né? Pô, mas o Steve Jobs, ele teve uma família tão, na parte familiar, Pois né? Nessa área né? da parte da família, ele foi tão de insucesso. É impressionante isso. Pois é, a gente tem essa referência do cara como empreendedor de lado, mas como falho de outro, né? Então eu acho que é isso. Acho que no fundo eu vou na sua linha. Assim, a gente tem que ter traços específicos de pessoas que a gente fala assim, essa pessoa aqui, ela tem muito disso aqui que eu gosto, né? E o que eu acho, Alice, que eu falo muitas vezes, assim, a gente tem que se acostumar que as pessoas, o que faz as pessoas muito boas em algumas coisas, são exatamente as mesmas características que as tornam absolutamente cegas em outros pontos, né? E é importante você identificar, talvez, esses pontos, e menos pelas qualidades e mais pelos pontos cegos. E você tentar identificar como é que você tenta se trabalhar para evitar que suas fortalezas te tragam esses pontos cegos de maneira tão forte, né? E aí sim, buscar se complementar em termos de time, em termos de família, né? Na família isso acontece também, né? A gente tem características, eventualmente, que a gente vai buscar diferentes no cônjuge, ou que a gente espera que sejam diferentes nos filhos, né? Então eu acho que eu me olho muito nisso. Às vezes eu tenho até uma pessoa mais como referência por conta de algum suposto defeito, porque aquilo me lembra de alguma coisa que eu preciso evitar. Te lembra que você não pode ser. Ou que eu não posso ser, do que o contrário. Então, mas eu não sei se tem uma pessoa. Talvez tivesse que nomear um cara que eu sempre curti muito, foi o próprio Ayrton Senna mesmo, que é um cara que você via... Também tinha seus issues, tinha seus temas, mas que tinha ali uma ética de trabalho, né? Alguns valores que pareciam retidão, pareciam ser realmente diferentes, né? O que mais aqui, Alice? Acho que
acho que era isso, cara. Muito obrigado pelo tempo. Acho que vamos lá, como é que a turma te acha? Como é que a turma acha a Alice? Como é que acha a contadora da bolsa? Primeiro eu preciso esclarecer a frase polêmica. Por que o Julião me fazia dormir melhor, gente? Eu não esclareci até agora. A gente não pode terminar esse episódio. Sem esclarecer isso exatamente, de maneira profissional. Então vamos lá, profissionalmente falando. Você tomar decisões importantes que vão impactar não só o seu negócio, não só a sua vida, não só a sua família, mas todas aquelas pessoas que estão confiando naquele propósito que você criou, é de uma responsabilidade enorme. Sim. E eu já me vi em encruzilhadas ali de, será que eu foco nisso primeiro ou nisso depois? Se eu focar nisso, isso pode dar muito ruim. Eu falava, tá, eu acho que eu devo ir por aí. E eu carregava esse peso sozinha. Então, quando eu tinha a reunião com Júlia, eu falava, Júlia, olha, eu coloquei na mesa aqui todos os pós e contras, os pontos são esse, eu acho que eu devo ir por esse caminho. O que você acha? E aí ele repensava junto comigo. Normalmente, ele até validava o caminho. Dificilmente ele apontou para algum outro caminho. Acho que teve uma vez que você... Acho que teve uma vez. Teve uma vez que você me deu um brilho. Você falou, nem isso eu tinha analisado. E o fato dele fazer essa análise junto comigo me fazia dormir mais tranquila, porque eu ficava repassando aquilo muitas e muitas e muitas vezes na cabeça. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? E ter uma pessoa experiente, com a grande experiência que o Julian tem, te ajudando a refazer o raciocínio de por que você definiu aquele caminho e levantando junto com você os riscos, porque a gente não tem certeza. Exato. Né? Levantando os riscos ali e como que pode mitigar ou não, ou simplesmente arriscar, faz dormir melhor. Por isso o Julião me fazia dormir melhor. Boa. Ufa! Agora podemos terminar o podcast. Agora dá pra gente. Agora dá. Agora eu vou dormir melhor. Boa. Alice, onde é que o pessoal te acha? Onde é que acha a Alice? Onde é que acha a Contadora da Bolsa? Como é que faz pra te achar, te seguir? Conta aí pro pessoal. Não é difícil, tá, pessoal? É bem fácil porque a gente tem uma boa presença nas redes sociais aí. Então, nas redes sociais eu estou como Contadora da Bolsa, fazendo esse trabalho de conscientização, um trabalho ali de tips, de dicas para como que você... o que você deve fazer para não ter problema com a Receita Federal. A partir do momento que você é investidor, R$1 tem que entregar a declaração. E o Office, que é o Contadora da Bolsa Contabilidade, ali em todas as redes sociais vai ter link de contrate aqui, tem a assessoria da Contadora da Bolsa, além do nosso site, que a gente vai até reformular agora. Esse site também ele vai ser um marco, porque na hora que a gente reformular ele já está para essa nova estratégia de aonde que a gente quer chegar agora, né? Então, mas ele tem lá, ele já existe, e então todos os canais que você tem ali para poder falar com a minha equipe, tudo vai cair ali exatamente na minha equipe para poder atender. Boa. E não gastem tempo fazendo, né? Não gasta tempo tentando fazer sozinho. Discorre sobre isso, por favor, de por que uma pessoa deve terceirizar uma burocracia. Cara, é cuja oportunidade, né? Quantas horas uma pessoa média vai gastar nessa atividade? No mínimo 4 horas por mês. No mínimo, 4 horas por mês. Você tá falando aí em 50 isso ainda horas... ficando insegura. Uma pessoa média avançada. Média avançada. Eu diria que você foi modesta, baixo, porque só para achar a papelada ela vai gastar talvez umas 2 horas. Uhum. Aí para fazer conta, mais 1 horinha, 2. Aí para validar... Mas vamos botar 8. 8 horas. 8 horas vezes 12 é um mês, né? É um mês de trabalho. Nossa. Quanto vale um mês de trabalho? Então, eu vou te convidar para fazer um podcast com a Contadora da Bolsa, para a gente levantar a questão de custo de oportunidade. Custo de oportunidade, eu acho que realmente. É isso. Eu acho que no fundo é isso, né? De novo, né? E quem garante que ele vai dormir mais tranquilo? Exato. Às vezes ele perdeu esse tempo todo para culminar exatamente no que ele estava fugindo, que é o problema com a Receita. Exato, né? E daí também não garantiu que dormiu mais tranquilo. Então, acho que tem esse ponto, né? Eu acho que é isso. Acho que no final do dia, a gente tem que focar cada vez mais, né? A gente fala que tá tudo correndo, dia é corrido, tempo é escasso, a gente tem que priorizar as coisas. Por que eu vou gastar tempo em algo que eu não sou bom, né? E não vou usar eventualmente quem é bom para fazer aquilo, né? Então acho que é por isso. E é por um isso conhecimento que você não aproveita de repente para poder aprimorar outras coisas, né? É um conhecimento tão específico, é muito específico, né? Você não usa, né? Se fosse um negócio assim, não, você vai aprender isso aqui, vai usar no seu negócio, no dia a dia, vai ajudar.
não é o caso, né? Então, assim, é uma atividade super específica, complexa, que tem um risco alto associado, né? Por mais que pareça que não, tem um risco alto associado, cada vez maior, né? Há 10 anos atrás o risco era muito menor, a receita era muito menos informatizada, cruzava muito menos informação. Há 5 anos atrás já era um pouquinho mais, hoje está pior ainda, né? A tendência é cada vez ficar mais difícil. Por outro lado, os instrumentos financeiros estão também cada vez mais complexos, mais instrumentos, mais coisas diferentes, com regras cada vez mais específicas também, ou seja, a complexidade só está aumentando. Sim. Né? Mais uma coisa para se preocupar? Não sei, né? Eu não gastaria meu tempo com isso, né? Melhor usar a contadora, usar a Alice e garantir que você vai dormir tranquilo. Sim, aí então pronto, ó, o Julião me fazia dormir tranquilo e eu vou fazer quem tá Boa. assistindo aqui, quem é investidor, dormir tranquilo. Dormir tranquilo. Isso aí, Alice, brigadão pelo tempo aqui, pela atenção, pelo carinho com a gente, como sempre. É sempre super divertido estar contigo, né? Nossas conversas semanais sempre eram super divertidas, né? E sempre saíam coisas, além de saírem super insights, acho que saíam, né? A gente mais do que gasta tempo ali se divertia, acho que então, mais uma vez, obrigado pela presença aqui. Thiago, obrigado também pela presença. Você quer deixar alguma mensagem final pra galera? Alguma coisa? Senão daí a gente puxa aqui, acho que damos para encerrar esse episódio. Não me dá espaço pra falar, né? Adoro, né? Claro que eu quero deixar uma Então, mensagem boa. final. A mensagem final, eu acho que tem a ver com todo o fechamento que o Julian fez ali também, de trazer para perto pessoas que possam te potencializar. Se a gente não faz isso, é difícil você alavancar. Até rimou, né? É isso aí. Né? Essa é a minha mensagem final. Você está sempre procurando quem que você pode trazer para perto para poder ajudar. Legal. Pessoal, obrigado por quem está ouvindo aqui, quem está assistindo a gente no De Dono para Dono. Obrigado mais uma vez pela audiência, por ouvir aqui, por acompanhar. Fiquem de olho no nosso conteúdo aí nas diversas mídias sociais, o próprio De Dono para Dono, né? Que tem nosso canal da Aldas no YouTube, o Insta da Aldas, @Aldas_, e o meu Insta pessoal, que é o @JulianAntonioli. Todo dia a gente posta uma caixinha de perguntas lá, esclarece as dúvidas da galera. Então sigam a gente lá, sempre vai ter conteúdo bacana. Obrigado e até o próximo episódio. Valeu!